Capítulo 16. Naquela noite, por volta da meia-noite, nasceu a Caterine que o senhor viu no alto dos vendavais, uma criaturinha débil, prematura de 7 meses. E, 2 horas mais tarde, a mãe morria sem nunca ter recuperado a consciência o suficiente para conhecer Miss e Atif ou reconhecer Edgar. A reação deste último ao golpe sofrido foi dolorosa demais para descrever por palavras. Só os efeitos mostraram quão profunda era a sua dor. E, a meu ver, o que agravou ainda mais o seu desgosto foi o fato de não ter nascido um herdeiro varão. Assim que olhei para a frágil orfanzinha senti o mesmo e, em pensamento, censurei o velho Linton pelo que, afinal, era apenas sintoma de um favoritismo natural e compreensível, ter legado a propriedade à sua própria filha, e não à descendente do seu filho. Pobre criança, que mal acolhida foi! Bem podia ter chorado até morrer, durante aquelas primeiras horas de existência, que ninguém se teria importado. Redimimo-nos posteriormente dessa negligência, mas a menina foi tão mal amada no começo da sua vida como provavelmente o será no fim dos seus dias. No dia seguinte, a claridade radiosa da manhã, filtrada pela persiana, invadiu docemente o quarto silencioso, iluminando o leito e o seu ocupante, com um brilho terno e jovial. Edgar Linton estava de cabeça deitada na almofada e olhos fechados. As suas feições belas e serenas estavam quase tão imóveis e cadavéricas como o corpo que jazia à sua frente. Porém, enquanto a sua quietude era fruto da angústia e da exaustão, a dela era de uma paz absoluta, visível na fronte serena e no leve sorriso dos seus lábios. Nenhum anjo no céu era tão belo como ela. Eu partilhava a infinita tranquilidade do seu eterno repouso. Nunca o meu espírito experimentara elevação tão sagrada como agora, ao contemplar aquela imagem imperturbada do divino descanso. Instintivamente, vieram-me ao pensamento as palavras que ela proferira poucas horas antes de morrer. Eu estou, incomparavelmente, muito além e muito acima de todos vós. Ainda na terra, ou já no céu, o seu espírito está com Deus. Não sei se será impressão minha, mas, desde que não tenha de ouvir o pranto das carpideiras, quase me sinto feliz quando estou a velar um morto. Sinto uma paz de espírito que nem terra nem inferno podem perturbar, sinto a segurança e a certeza de que a vida se prolonga sem fim e sem mácula para além da morte, até uma eternidade onde a vida não tem limites para o amor nem para a alegria. E, foi mergulhada nestas reflexões, que, ao ver como ele se lamentava da abençoada libertação de Caterine, atentei enquanto egoísmo pode haver até num amor como o de Mr. Linton. Para dizer a verdade, poder-se-ia até duvidar, depois da existência atribulada que levará, se ela mereceria estar finalmente em paz no paraíso. Poder-se-ia duvidar em momentos de fria reflexão, mas não naquela altura, e na presença do cadáver. A tranquilidade que dele emanava era uma promessa de paz silenciosa para o seu antigo ocupante. O senhor acredita que as pessoas sejam felizes no outro mundo? Eu dava tudo para saber. Evitei responder à pergunta de Mr. Dean, a qual me chocou pela sua heterodoxia. Ela continuou, recordando a vida de Caterine Linton, receio que não tenhamos o direito de pensar que ela o seja. Mas o Criador dirá. O patrão parecia ter adormecido e, mal o sol nasceu, esgueirei-me do quarto para ir respirar o ar puro e fresco do jardim. Os criados julgaram que me tinha vindo refazer da vigília prolongada, mas na verdade o meu motivo era outro, encontrar Mr. Atif. Se ele tivesse passado a noite nos abetos, não teria ouvido nada do tumulto que agitara a granja, a não ser, talvez, o galope do mensageiro que enviamos a Jim Merton. Mas, se ele se tivesse aproximado, ter-se-ia percebido de que alguma coisa se passava pelas luzes que corriam de um lado para o outro e pelo constante abrir e fechar de portas. Queria encontrá-lo, mas temia a sua reação. Contudo, achei que uma notícia como esta devia ser dada o mais depressa possível e o problema era não saber como. Lá estava ele, no parque, a curta distância da casa, encostado a um velho freixo, sem chapéu,
com o cabelo ensopado pelo orvalho que se depositara nos ramos novos que a brisa agitava à sua volta. Devia estar há muito tempo na mesma posição, pois vi um casal de melros passeando de um lado para o outro a escassas polegadas dos seus pés, tão atarefados na construção do seu ninho que nem davam importância à presença daquele homem. Era como se ele fosse apenas mais um tronco. Quando me aproximei, os pássaros voaram e ele, erguendo os olhos, perguntou: Ela morreu, não morreu? Não preciso que me digas. E guarda o lenço, que não quero choraminguices à minha frente. Raios vos partam a todos. Ela não precisa das vossas lágrimas. Eu chorava tanto por ele como por ela. Por vezes, sentimos compaixão por criaturas que não têm pena de si nem dos outros. Logo que olhei para o rosto dele, apercebi-me de que estava ao corrente da catástrofe e tive a sensação inusitada de que o seu coração se acalmara e ele estava a rezar, pois de seus lábios moviam-se e os seus olhos estavam pregados no chão. Sim, está morta. Respondi, sufocada pelos soluços e enxugando as lágrimas. Foi para o céu, e tenho esperança de que um dia, um por um, todos nos possamos ir para junto dela, se nos acautelarmos e nos desviarmos do caminho do mal para seguir o do bem. E ela soube acautelar-se? Perguntou Eatif, procurando ser sarcástico. Como morreu ela? Como uma santa, não? Vá, conta-me como tudo aconteceu. Como é que há? Esforçou-se para pronunciar o nome dela, mas não foi capaz de comprimir os lábios num combate interior com a agonia, desafiando ao mesmo tempo a minha compaixão com um olhar feroz e resoluto. Como é que ela morreu? Disse por fim, forçado a procurar apoio, pois, apesar de toda a sua resistência, este duelo interior deixará-o a tremer dos pés à cabeça. Pobre diabo! Pensei tens coração e nervos como os de toda a gente. Por que desejas tanto ocultá-lo? Não é esse teu orgulho que vai iludir Deus. A reagir dessa maneira, obriga-lo a fazer-te sofrer até que te saibas humilhar. Teve o fim sereno de um anjo. Respondi. Exalou um suspiro e espreguiçou-se como uma criança que desperta e volta a cair no sono. 5 minutos mais tarde senti estremecer o coração e nada mais. E alguma vez mencionou o meu nome? Perguntou ele hesitante, como se receasse que a resposta não fosse a que desejava. A senhora nunca mais recuperou os sentidos, nem reconheceu fosse quem fosse depois de o senhor se vir embora, disse eu. Jaz com um doce sorriso nos lábios, e certamente, os seus últimos pensamentos foram para os dias felizes do passado. A sua vida acabou como um sonho sereno. Assim ela possa despertar no outro mundo. Pois que desperte em tormento. Bradou ele com assustadora veemência, batendo o pé e soltando um grito, num súbito paroxismo de cólera incontrolada. Por que mentiu ela até ao fim? Onde está ela? Não está aqui, nem no céu, nem morta. Onde está então? Oh! Disseste que não te importavas que eu sofresse. Pois o que eu te digo agora, repeti-lo-ei até que a minha língua paralise. Caterine Archa, enquanto eu viver não descansarás em paz. Disseste que te matei. Pois então assombra-me a existência. Os assassinados costumam assombrar a vida dos seus assassinos, e eu tenho a certeza de que os espíritos andam pela terra. Toma a forma que quiseres, mas vem para junto de mim e enlouquece-me. Não me deixes só, neste abismo onde não te encontro. Oh! Meu Deus! É indescritível a dor que sinto. Como posso viver sem a minha vida? Como posso viver sem a minha alma? Bateu com a cabeça contra o tronco nodoso e, levantando os olhos, bramiu, não como um ser humano, mas como um animal selvagem aguilhoado de morte por lanças e por facas. Reparei que a casca da árvore tinha alguns salpicos de sangue e que as mãos e a testa dele estavam também manchadas.
Provavelmente, a cena que eu presenciei fora repetição de outras decorridas durante a noite. Não me comovi, estava, isso sim, apavorada, mas ao mesmo tempo relutante em abandoná-la naquele estado. Todavia, mal se recompôs o suficiente para dar pela minha presença, ordenou-me aos berros que me fosse embora, e eu obedeci. Não estava ao meu alcance acalmá-lo ou consolá-lo. O funeral de Mr. Linton foi marcado para a sexta-feira que se seguiu ao seu passamento e o caixão permaneceu aberto até esse dia chegar na maior sala da casa, coberto de flores e folhas aromáticas. Linton passou os dias e as noites junto à urna, em permanente vigília. Nas mesmas circunstâncias, apenas conhecidas por mim, passou Eatif noites ao relento, desconhecendo o sabor do repouso. Não estive em contato com ele, mas estava consciente da sua intenção em entrar logo que fosse possível. Na terça-feira, mal o sol se pôs, o meu patrão, compelido pela fadiga, retirou-se para repousar algumas horas. Comovida com a perseverança de Eatif, abri uma das janelas para lhe dar a oportunidade de dizer o seu último adeus à desvanecida imagem do seu ídolo. Ele entrou, cauteloso, sem fazer o mínimo ruído que pudesse denunciar a sua presença e privá-lo desta breve e derradeira despedida. Na verdade, nem eu própria teria descoberto que ele lá estivera, não fora o rosto da defunta deixado a descoberto e a madeixa loura amarrada ao fio de prata, a qual, após minucioso exame, tive a certeza de ter sido retirada de um medalhão que Catherine trazia ao pescoço. Eatif tinha-o aberto e retirado a madeixa que lá estava, substituindo-a por uma madeixa dos seus cabelos negros. Entrelacei as duas e fechei-as dentro do medalhão. É claro que Mr. Earnshaw foi convidado para acompanhar os restos mortais da irmã. Todavia, não compareceu, nem apresentou qualquer desculpa. Assim, para além do marido, assistiram apenas ao funeral os caseiros e os criados, já que Isabela não fora informada. Para a surpresa das gentes de Gimmerton, a sepultura de Catherine não ficava, nem junto à capela, no jazigo dos Linton, nem junto às campas dos seus familiares. Catherine foi enterrada numa encosta relvada no extremo do cemitério, onde o muro era tão baixo que as urzes e as silvas da charneca passaram para dentro, e cobriram a campa, misturando-se com a relva. O marido jaz agora no mesmo local. À cabeceira de cada um deles foi colocada uma simples lápide, no extremo oposto, um bloco de pedra cinza, apenas para demarcar as sepulturas.